Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje trago relatos que me enviaram no formulário e nós vamos conversar sobre ele, um tema bem interessante, eu achei. E aí, eu quero aproveitar para te lembrar, vocês podem enviar seus relatos, vocês podem enviar depoimentos, vocês podem falar sobre todos os assuntos, não precisa ser só sobre não monogamia também. Pode trazer sobre sexualidade, experiências sexuais que vocês tiveram, experiências religiosas. Vocês podem falar, por exemplo, de alguma reflexão que vocês tiveram sobre cisgeneridade, transgeneridade, sobre a vida. E se eu puder e se eu souber falar a respeito, aí eu trago aqui para a gente fazer uma reflexão. Então não precisa ser especificamente sobre relacionamentos, tá? Vocês podem trazer, por exemplo, uma experiência de como que foi para vocês na descoberta da sexualidade, alguma experiência sexual específica, como que foi algum episódio que vocês tiveram no trabalho, que vocês presenciaram na família, na religião, nos estudos, questionamentos sobre coisas que eu falo, vocês podem trazer e falar assim, Androne, você falou tal coisa assim, 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 e eu não entendi muito, você poderia ampliar esse assunto na perspectiva tal? Aí, se eu souber, eu falo. Então, quem quiser fazer isso, é só mandar ou um áudio ou texto preenchendo o formulário que está aqui na descrição de cada episódio. E a gente vai conversando, tá bem? E no episódio de hoje, eu trago um relato que diz a seguinte coisa. Olá, eu sou uma mulher negra, cis, hétero, de 36 anos, funcionária pública, moradora do que costumo chamar de capital do interior, estado da região central do país, então, mesmo sendo a capital, se difere muito de capitais do Sudeste, por exemplo. Gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência e impressões na tentativa de viver relações não monogâmicas. Tentar viver a não monogamia foi um movimento meu a partir de uma aproximação com a teoria há cerca de 3 anos, ou seja, diferentemente de pessoas e casais que começam pela vivência, eu comecei pela leitura, inicialmente por Geni e fui ampliando, inclusive até chegar a você. E essas leituras, para mim, fizeram muito sentido. Para mim, tudo aquilo que eu lia estava muito afinado com outras discussões e outros movimentos de resistências às opressões, tais como o machismo, o patriarcado, o racismo, etc. Portanto, teoricamente, a não monogamia fez muito sentido para mim, mas, ainda assim, nesse momento em que me aproxima do debate, vivi uma relação mono com tentativa de abertura que não deu certo e acabamos rompendo. A partir daí, eu passei a, logo no início de uma relação, anunciar para os caras que eu estava tentando viver esse rolê da não monogamia. Acabei me relacionando concomitantemente com 2 caras, brancos, cis, héteros, por cerca de 1 ano, eles sabiam. Sendo que, com um, a relação foi mais como se fosse 2 solteiros, ou seja, não havia assim uma construção, uma troca, uma cumplicidade. Ele dizia que achava legal, mas para aquele momento da vida dele. Tanto que assim que conheceu uma pessoa, 14 meses depois, ele simplesmente foi embora, sem ter uma conversa honesta comigo sobre o nosso término. O outro já estamos junto há pouco mais de 1 ano, uma relação completamente diferente do primeiro. Entre nós, há trocas sinceras, por vezes bem difíceis, inclusive, nesse caminhar da não monogamia, na lida com os ciúmes e as inseguranças. O rompimento com o primeiro cara, principalmente pela forma como foi, acabou por gerar em mim muita insegurança, respingando inclusive na minha outra relação.
Meu companheiro me acolheu muito bem, me deu e segue me dando apoio, muito apoio. Acontece que esse ocorrido parece ter desvelado uma realidade que eu não estava enxergando direito, e é sobre isso que eu quero falar. A sensação que eu tenho hoje é que eu, enquanto mulher, negra, hétero, com estabilidade financeira material, características que já assustam homens, não tenho a possibilidade real de viver a não monogamia de uma forma que, mais uma vez, não estarei em desvantagem. Tentarei expor o que me leva a pensar isso. Na bolha em que eu e meu companheiro vivemos, que é de uma ala mais progressista ou de esquerda, um homem branco se anunciar como não mono é lido por muitas mulheres héteros como uma coisa positiva. Afinal, que mulher que não quer se relacionar com um cara que está no movimento de desconstrução dos seus privilégios de macho? A gente pode até ficar com o pé atrás, cogitando se não é coisa de esquerdo ou macho, mas a gente se atrai e a gente se dispõe à troca. Mas e o contrário? Quantos homens estão dispostos a de fato se relacionar com uma mulher que tem autonomia do seu corpo e dos seus desejos? Me parece que quase nenhum. Eles podem até achar legal, mas não bancam o desconforto. E eu não preciso nem falar que mesmo na monogamia, a vida da mulher hétero já é mais difícil que do homem hétero, pois, convenhamos, existe muito mais mulheres legais no mundo do que homens. Além de que as mulheres têm muito mais critérios para se relacionar do que os homens. Ou seja, se eu for fazendo os filtros, homem hétero que não seja de direita, homem hétero que não seja de direita e não seja um escroto, homem hétero que não seja de direita, que não seja um escroto e tope a não monogamia. Sobra quantos? Qual a possibilidade real de eu ter experiências de relações afetivo-sexuais bacanas na não monogamia? Agora, ao contrário, são muitas. Meu companheiro entra num app de paquera qualquer e dá vários matches com mulheres massa e, caso queira, consegue dar sequência na construção de relações. Com isso, não quero dizer que essa construção é fácil. O que quero dizer é que a possibilidade de tentativas existe. Conversando com uma amiga, ela fez uma excelente analogia. É como se nesse caminhar da não mono, nós mulheres estivéssemos em carroças sertanejas e os homens em trens-balas europeus, ou mais do que isso, que nós mulheres sejamos o próprio trilho por onde eles trafegam. Então, assim, me parece desigual. Me parece que, assim como na monogamia, os homens cis-héteros conseguem ganhando às custas de mulheres e até mesmo pessoas LGBTIA+, que estão, como sempre, desbravando e abrindo caminhos. Com isso também não estou querendo dizer que o processo de desconstrução que homens héteros precisam passar para viver na monogamia é simples e sem dor. Sei que não é. Afinal, estão, entre aspas, abrindo mão de privilégios. Vejo como meu companheiro se esforça e, por vezes, sofre. Mas mesmo assim, me parece que eles seguem na vantagem. E nesse caso, me parece que é mais uma questão de gênero do que de raça. Acho que mesmo que eu vivesse relações afrocentradas, o problema continuaria, a camada raça seria presente e traria impactos, mas eles não teriam poder de amenizar as coisas que pontuei acima. Dizendo tudo isso, não quero dizer que a monogamia é a salvação, porque não é. Tenho total ciência de que acordos de exclusividade sexual são cerceadores de corpos e desejos. Sendo uma mulher negra, mas ainda que, portanto, romper com isso seria essencial, vital e ideal. Mas, confesso, a ilusão que a monogamia traz de segurança é sedutora, ao passo que fechar a porta de reflexão que abri a partir das leituras sobre não mono me parece impossível. Esse é o meu dilema. Se puder me ajudar a refletir sobre essas questões, agradeço. Gente, bastante coisas pra gente pensar, né? Vamos lá, começando a falar a seguinte coisa. Eu que agradeço vocês também por mandarem relatos, por mandarem essas conversas, é sempre legal. Para mim, eu acho extremamente importante, na verdade, quando vocês mandam coisas e conversas e sugestões,
Porque aí o debate ele chega no âmbito mais geral mesmo, com as pessoas, né? E sai só daquela questão de teoria, teoria, teoria. E a gente fala de teoria também, mas a gente quer trazer questões da vida. E aí, o que eu tenho pensado aqui hoje para esse episódio é a seguinte coisa. Eu poderia começar só falando, 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 mas eu quero começar pegando frases que apareceram ao longo do texto, separar mais ou menos ali umas 9 frases que apareceram ao longo do texto e conversar sobre essas frases, né? Que eu acho que são frases centrais assim na discussão para falar sobre esse assunto. E eu vou começar por uma frase que ela disse, que chama assim, a frase diz o seguinte, né? Teoricamente, a não monogamia fez muito sentido para mim. Mas ainda assim, nesse momento em que me aproximo do debate, vivi uma relação não mono com tentativa de abertura que não deu certo e acabamos rompendo. E aí a gente pode pensar sobre o que é que dificulta, né, a transição entre a questão da teoria e a prática nas relações afetivas. E pensar sobre questões como explorar desafio emocional, cultural, institucional, quando a gente tenta implementar uma coisa que é do campo da ideia, que faz sentido teoricamente, no campo do material concreto, que é a nossa vida cotidiana. A primeira coisa que eu digo é, nós todos, dentro desse Brasil que a gente vive, nós nascemos e fomos educados desde muito cedo numa perspectiva, numa condição de aprendizagem, no significado da vida, que é monogâmico. Ele é bem monogâmico, ele é fechado em si. Alguma parte do texto vai falar, né, do depoimento, vai falar sobre exclusividade sexual. E eu digo, não é sobre exclusividade sexual, não. A monogamia não é sobre exclusividade sexual. Ela é sobre exclusividade afetiva. E a partir disso, a partir desse lugar de uma exclusividade afetiva, onde você tem que organizar a sua vida inteira só para um objeto de desejo, o seu afeto, a sua vontade, os seus desejos, o seu plano de mundo, de vida, é centrado naquela pessoa e, consequentemente, o sexo ele entra supostamente como uma exclusividade. Mas por que eu falo que não é sobre exclusividade sexual? Desde muito tempo já a gente sabe que existe adultério, né? Que é essa coisa de traição. Isso aí já existe e eu até tenho um episódio aqui que eu falo sobre a traição e de que a monogamia não existiria se não houvesse a traição. E as pessoas traem, as pessoas fazem todo esse processo de traição e tudo, desde muito tempo, né? O Brasil foi fundado em bases católicas cristãs. Então, se você olha na Bíblia, lá em livros antigos, desde o Novo Testamento até o Antigo Testamento, você tem que pessoas que adulteram são condenadas, né? São apedrejadas lá no Antigo Testamento, são apedrejadas e tudo. E isso aparece na narrativa mitológica, tanto grega quanto egípcia, quanto na narrativa cristã. Isso acontece, a traição faz parte, então não é sobre uma exclusividade sexual. Essa questão do sexual é um ponto, e eu não estou trazendo isso à toa, é um ponto que marca muito fortemente a noção que as pessoas têm do que é monogamia e não monogamia. Quer dizer que na monogamia tem uma exclusividade sexual, ao passo que na não monogamia isso não existe. E isso é um grande equívoco de interpretação para a gente começar a pensar sobre não monogamia, porque vai dar errado depois, na minha opinião, né? E aí o que acontece não é sobre número de pessoas, não é sobre exclusividade sexual, porque as pessoas na monogamia traem. Elas não têm uma exclusividade prática sexual, elas têm uma exclusividade discursiva. Só que ainda não é nem sobre isso, é sobre controlar o afeto, o desejo e tudo mais em um só lugar de dominação. Aí as práticas corporais, como as violências sexuais, as violências domésticas, o próprio ato sexual sem violência nenhuma, são práticas onde o controle do corpo vai falar sobre as dinâmicas da relação. Então as pessoas acabam tendo uma suposta exclusividade sexual como uma maneira da expressão monogâmica. Mas isso aí, ó, eu já mostrei pra vocês, né? Isso não faz sentido, não. E aí, a gente vem de uma sociedade monogâmica, com todas as construções do amor monogâmico, que é o amor romântico, aquele amor idealizado, onde existe a prova de amor,
onde existe aquele love bombing no começo, aquela explosão de desejo, de afeto. Por isso que quando falam de energia de novo relacionamento, eu acho meio sem sentido total isso daí, porque é como se estivéssemos falando ainda desses love bombs que vão acontecer. Porque, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso hoje, mas pensar, né, de que a gente acaba transportando para dentro de nós a noção de que amar é amar nos moldes românticos. Aquela pessoa que está com a gente, que vai ficar com a gente para sempre, que vai nos amar do jeito que a gente quer, que vai conseguir corresponder às nossas expectativas o tempo todo. E isso não tem. Não existe isso. E aí, quando eu falo, né, o que dificulta a transição da teoria para a prática em relações afetivas? Eu penso principalmente o que dificulta isso é que a nossa experiência adquirida pelo corpo, pelo aprendizado, pelo observacional, né? O tanto que a gente observa da sociedade, das relações ao nosso redor, o tanto que a gente vê e o que a gente muitas vezes vive, dependendo da idade que a gente tem, é dentro da monogamia. O que significa a teoria é a prática, eu penso também. A teoria ela não serve para definir coisas, ela, na melhor das hipóteses, ela serve para orientar a nossa caminhada. Na pior das hipóteses, ela define a nossa vida, fixa a nossa ideia. Então, quando a gente está falando de uma experiência prática que foi construída ao longo da vida, sobre monogamia, por exemplo, sobre cristianismo, cisgeneridade, heterossexualidade, a gente está falando de experiências práticas que na nossa cabeça constroem uma teoria. Todas as pessoas têm uma teoria sobre o mundo. Teoria não no sentido da ciência, né? Vamos colocar teoria só no sentido daquilo que é produzido no campo cognitivo de elaborações das ideias. Nesse sentido que eu quero dizer. Mas todas as pessoas têm isso, que eu vou simplificar chamando de teoria. Essa noção de ideias que são construídas a partir do cotidiano. E a nossa ideia, em geral, é construída na monogamia. O que acontece é, quando a gente vai só pelo campo da teorização não monogâmica, é uma coisa que flui muito fácil porque a gente começa a perceber que a nossa teorização monogâmica era estranha, era de dominação, era de controle, era baseada numa posse, na exclusividade, nas desvantagens. E aí quando a gente é apresentado a uma teoria que questiona isso, dependendo de qual teoria sobre não monogamia a gente estiver pensando, a gente sai daí. A gente fala, nossa, mas faz muito sentido, eu não quero permanecer. Então existe um lugar de desejo de experiência. E acho que isso que é importante. Existe um lugar de desejo da experiência em que a gente, vivendo o mundo real prático da monogamia e não tendo se dado muito bem, às vezes, ou a maioria das vezes, e mesmo gostando também, mas percebendo que existem muitas coisas colonialistas nesse processo monogâmico, apresentar pra gente uma teoria que questiona isso e que derruba essas ideias são gostosas. Só que um lugar construído por tanto tempo, com tanta profundidade, com as bases bem fundas ali, aqueles muros e paredes bem grossos, tende a nos assustar quando a gente fala, putz, eu vou ter que demolir isso, eu vou ter que derrubar isso daqui. E aí a gente vai ter que fazer movimentos mesmo, que é na prática. A gente vai vivendo e na prática a gente vai dando sentido para a nossa vivência da não monogamia. E eu acho curioso porque muitas pessoas acham que a não monogamia é uma coisa tipo uma injeção, um remédio, uma limpeza cerebral, seja lá o que isso queira dizer, porque para mim quem limpa cérebro é a própria monogamia, né? Mas é como se as pessoas pensassem que elas vão entrar no debate, viver a sua primeira relação e dentro da primeira relação, tudo aquilo que aconteceu na teorização, tudo aquilo que o campo do desejo, da projeção, da expectativa, daquilo que a gente projeta no outro ser humano, numa outra prática de vivência, quase às vezes, dependendo do contexto, uma coisa delirante, aquilo vai acontecer do jeitinho que a gente pensou, porque a gente pensou. E não é assim. E aí eu acho muito engraçado quando as pessoas falam coisas do tipo, ai, a não monogamia não é pra mim, a não monogamia não é pra minha vida, porque eu já tentei, eu já fiz o que eu pude e realmente eu não consigo lidar com isso, não consigo lidar com ciúme, não consigo lidar com a perda, com a frustração, realmente não monogamia não é pra mim.
Aí você vai perguntar para a pessoa quantas relações ela teve, né, não monogâmicas, ao ponto de chegar nessa conclusão. Às vezes a pessoa teve uma, duas, três e chegou na conclusão de que não dá. Porque o problema neste caso é a não monogamia. Mas aí você pergunta, tá, e quantas relações na sua vida você já teve monogamicamente? E a pessoa vem e responde, eu nem sei, não fiquei contando, foram tantas. Mas deram certo no seu julgamento do que é dar certo? Não, não deram certo. Também foram isso, 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 isso e isso. Aí você pergunta, tá, e por que que a não monogamia não serve para você porque três relações não deram certo, mas a monogamia serve porque de repente você não conseguiu, mas acha que dá? É porque na monogamia que o problema era as pessoas. A monogamia são as pessoas que me fizeram mal. A não monogamia é a ideia que não funciona. Então você percebe que tem uma distorção mesmo de elaboração sobre a coisa? Não é sobre isso. As pessoas vão existir na monogamia e na não monogamia com todas as suas complexidades. Muitas vezes o que manda mesmo, o que vai mexer mesmo na nossa engrenagem, é o quanto que nós estamos abertos, disponíveis a entender que quando fala de não monogamia, pelo menos aqui nesse podcast, nos livros que eu escrevo, nos meus trabalhos, quando eu falo de não monogamia, eu estou falando de descolonização. Tanto que as pessoas acham que um grande tema que eu abordo na minha vida, na minha produção teórica, é a relação não monogâmica, e não é. O meu grande tema é anticolonialismo, é descolonização, é higienização, a questão da limpeza colonial sobre o nosso desejo e afeto. E a monogamia é um objeto de crítica. E aí eu acabo falando aqui nesse bloco só para isso. Mas se a gente não olha para a não monogamia como essa ferramenta anticolonial para descolonizar a ideia do que é afeto, desejo, amor, sexualidade, corpo e sociedade, gênero, etc., a gente vai olhar sempre pela chave de quem transa mais e quem transa menos, e isso aparece aqui nesse depoimento, e a gente vai falar sobre isso. Então, primeiramente é isso, né? O que dificulta a transição da teoria para a prática nas relações afetivas é o fato de que a gente projeta muita coisa num lugar não muito sólido e espera que isso se concretize logo no começo. E assim, às vezes é difícil. A gente vai fazendo negociações, a gente vai fazendo questões que vai desafiar a nossa construção emocional, a nossa construção cultural das instituições de família, relacionamento, política, leis, o sistema educacional, o sistema racial. E a gente vai fazer isso descolonizando com o tempo. Muitas pessoas, eu imagino, têm essa fixação pela monogamia. Não, eu sou uma pessoa monogâmica sim, não quero deixar de ser, porque tem medo de encarar os seus próprios fantasmas. Encarar os fantasmas que foram criados ali pela monogamia e querer sair desse lugar num lugar de enfrentamento, porque não é simples, não é uma coisa passiva. Talvez num dia da nossa vida, na sociedade, essa passividade chegue. E aí eu vou achar isso bom. Mas talvez não chegue. E nós temos que fazer ativamente o processo de enfrentamento. E isso é o que a gente precisa pensar e elaborar. Eu coloco aqui, né, eu imagino, para a gente desconstruir a noção do que é a não monogamia baseada em relações afetivas numéricas. Não é sobre números, não é sobre quantas pessoas a outra pessoa da relação se relaciona e a gente com poucas, porque senão a gente cai na competição. Aí vai ser o fantasma da competição monogâmica. Isso não é legal, na minha perspectiva. O que você acha sobre isso? Uma outra frase que aparece aqui no depoimento que eu acho que é importante destacar é quando ela diz: a sensação que eu tenho hoje é que eu, enquanto mulher negra, hétero, com estabilidade financeira material, características que já assustam homens, não tenho uma possibilidade real de viver a não monogamia de uma forma que, mais uma vez, não estarei em desvantagens. E aqui eu acho que cabe um exemplo da vida cotidiana, né? Acho que isso é importante para a gente pensar. Eu tive um relacionamento há um tempo com uma pessoa que é problemática em vários sentidos de interpretação. Essa relação foi problemática em vários sentidos de interpretação. E era uma pessoa cisgênera, era uma mulher cis e uma mulher não branca. E é uma mulher que, na minha perspectiva, o que estava acontecendo ali naquele contexto de pensamento era de que a pessoa acreditava que a não monogamia era um lugar interessante por desafiar as normas monogâmicas
e desafiar as questões do patriarcado, etc., mas que a pessoa não estava descolada do significado da monogamia na vida. A pessoa ainda queria uma exclusividade de presença, queria passar o máximo de tempo junto, e se isso não acontecia, produzia relações de culpa, porque você escolheu estar com outra pessoa em vez de estar comigo. Óbvio que é uma escolha. Se eu vou encontrar uma pessoa, seja quem for, amizade, relacionamento afetivo sexual, trabalho, seja o que for, né? Se eu vou encontrar com uma pessoa e não vou poder encontrar com você, eu escolhi encontrar essa pessoa. Mas a lógica monogâmica do amor romântico não precisa entrar aqui no campo para dizer que, por ter escolhido outra coisa e, obviamente, ter preterido a escolha que diz respeito a você, eu não quero você. Essa lógica é profundamente monogâmica e romântica, de que eu só posso escolher aquilo que eu quero e tudo que eu não escolho eu estou rejeitando. Não é sobre rejeição, é sobre a vida ser uma vida que acontece em muitas dimensões. E aí, o que acontece é que nessa relação aparecia o termo desvantagem, porque na ocasião eu me relacionava com uma outra pessoa, pessoa A, por exemplo, e essa pessoa A se relacionava com a pessoa B. Ela tinha um seu relacionamento com a pessoa B, então eu me relacionava com essa pessoa A, que tinha um relacionamento com a pessoa B, e essa pessoa que dizia que estava na desvantagem, que se relacionava comigo, não se relacionava com mais ninguém afetivo sexualmente. Ou seja, eu tinha essa pessoa e a pessoa A tinha a mim e tinha a outra relação dela, mas essa primeira pessoa que acusava da desvantagem só tinha a mim. E aí ela se sentia em desvantagem em relação a isso. Embora a minha transgeneridade nunca foi escondida e sempre foi muito bem colocada, e eu fazia questão que isso fosse percebido, porque tem gente que faz questão de não querer perceber, a pessoa tratava como se eu fosse o homem na relação. Mesmo com toda essa minha estética, com tudo que eu tenho falado, a pessoa nesse tom silencioso de transfobia tratava nesse lugar, né? E aí a pessoa se considerava nessa desvantagem. Por quê? Qual que era a questão que eu acho que talvez apareça aqui? A desvantagem é que uma pessoa pode ter mais e a outra pessoa tem menos. E aí a gente está falando de um corpo trans que coincidentemente tinha mais uma relação, que não é a nossa realidade, não é a nossa realidade de jeito nenhum. Mas aparece, né, esse fantasma da competição monogâmica, querendo dizer que a desvantagem existe, apesar de tudo que a pessoa faz, a estabilidade financeira, material, independência e tudo mais, a pessoa ainda tem menos parceria que a outra. Isso é uma desvantagem? Será que é nesse sentido? Né? Como que a gente pensa o gênero, a raça, a autonomia financeira moldando as vivências da não monogamia? E aí a gente precisa entender, não é sobre números, gente. Não é sobre números. Porque se for sobre números, aí a gente vai ficar perseguindo uma quantia quase que competitiva. Uma quantidade de relacionamentos que dizem sobre si. E esses tipos de relacionamentos, eles têm que acontecer no âmbito da competição. E é isso, na minha opinião, que a monogamia instaura. Só que a monogamia instaura no âmbito de que não pode competir no sentido direto de ter números. Você não pode ter números de pessoas. E onde que existe o tipo de competição monogâmica? Ele existe em que aspecto? Já que não poderia, em tese, ter mais de uma parceria sexual, né? Ele existe no lugar, inclusive, da rivalidade feminina, onde principalmente as mulheres brigam entre si por conta desse objeto de desejo que é o masculino na cis-heteronormatividade. Esse lugar onde as pessoas têm que provar para o mundo que o relacionamento dela é melhor e ganha quem prova mais isso, independente da sexualidade e da identidade de gênero das pessoas envolvidas. Os relacionamentos monogâmicos são baseados nessa competição de performatividade. Quem performa melhor uma relação. E aí, quando a gente vai para a não monogamia, onde a ideia dessa competição não precisaria ser colocada, não precisaria ser instituída e não precisaria ser o nosso objetivo, já que a gente quer descolonizar as coisas e desacelerar, descompetir também é descolonizar, a gente vai tendo as cooptações neoliberais, capitalistas e também o fantasminha monogâmico da competição, que é o quê? A gente começa a competir com quem a pessoa sai mais. Só que não é uma competição gratuita que brota do nada. Essa competição, ela vem desse lugar, onde a pessoa até comentou, né, que o que aconteceu na primeira relação respingou nas outras, que é de uma insegurança também generalizada,
que a gente vai ter enquanto pessoas, né, seres humanos, vão ter inseguranças que podem ser despertadas por um ou por outro motivo. Mas nas relações da monogamia, essas inseguranças são tentadas ser abordadas a partir de uma chave da exclusividade. Então a gente cria leis e acordos e táticas para que reduza o máximo possível o nível de abandono, de perdas e de términos, o que obviamente é um fracasso completo da monogamia. Aí na monogamia, como essas coisas que, entre aspas, assegurariam a permanência da relação, essas coisas são transportadas para um outro nível. E aí, para a gente se sentir seguro, a gente começa também a competir. Só que a gente começa a competir com quem tem mais. Com quem ganha mais, com quem tem mais afeto, com quem sai mais, com quem vê mais pessoas, com quem beija mais. E aí, quem não tem esse mesmo número, ou a proporção, a distância entre as proporções é muito grande, aí entra a desvantagem. Por que que é uma desvantagem? Uma pessoa com quem eu me relaciono ter 5 relacionamentos, eu não chamo de afetos, né? Mas tem gente que chama, eu não. Ter 5 relacionamentos e eu tenho só um relacionamento, que é esta pessoa, e aí eu vou achar que eu estou em desvantagem em relação àquela pessoa, por quê? E aí cabe outras reflexões. Será que eu estou transportando a minha rede afetiva de cuidado, de amizade, de afetos mesmo, né? Afeto de cuidar. Sabe aquele afeto que é uma coisa que está em trânsito entre mim e a outra pessoa, que é o acolhimento, a escuta, estar presente em momentos bons e ruins, essas coisas assim. Será que eu não estou transportando tudo isso para a noção de relacionamento afetivo sexual? Porque aí a gente está importando de novo a monogamia para nossa relação. Por quê? Qual que é a desvantagem em si? A desvantagem é de que os homens têm mais, na relação cis-hétero, né? Os homens têm mais facilidades de conseguir parcerias e quem não tem está em desvantagem. A gente está conseguindo pessoas ruins e os homens estão conseguindo pessoas boas. Essa é a desvantagem. Isso também precisa ficar entendido, né? Porque é curioso que em algum momento vai dizer que ele sai com várias pessoas legais, que tem match com várias mulheres legais. Mas se 10 mulheres dá match com um cara, são 10 mulheres que estão dando match, né? Já que ele é legal também. Então são 10 mulheres que também tem contra um homem. E aí, se a gente olha pela lógica da competitividade de predação, ele está em vantagem. Se a gente olha pela lógica de que pessoas estão tendo relacionamento, as outras mulheres estão tendo. Elas estão tendo menos variedade individualmente do que essa pessoa. Mas o que a gente está buscando é variedade também? Se for, é importante saber. Só para a gente ter essa noção. Então, o que é isso que a gente está falando também, né? De uma possibilidade real de viver a não monogamia. Real em que sentido? Qual que é a não monogamia fantasiosa? Eu tenho um palpite. A não monogamia fantasiosa é essa que a maioria dos perfis no Instagram vendem, que é aquela não monogamia baseada na ausência de responsabilidade, na ausência de cuidado, na ausência de um monte de coisa, e todas as discussões vão girar em torno do que é afeto sexual. Vai falar de meta-amor, vai falar sobre relacionamentos plurais, vai falar sobre com quantas pessoas você transa, como lidar com o ciúme dessas circunstâncias, que, obviamente, que são importantes de serem pensados, eu não estou dizendo que não são, mas que ficar só nisso, para sempre, vai ficar falando só das relações, e aí não inclui debate sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, classe, número de crianças, neurodivergência, nada disso. E aí, então, a gente talvez não está descolonizando nada, né? Talvez estejamos, na melhor das hipóteses, trazendo novas vertentes de monogamia, mas não necessariamente descolonizando a base. E descolonizar a base é uma atividade, é um exercício que a gente tem que se propor se a gente realmente quiser isso. Então, eu, falando como pessoa trans, eu também tenho a impressão de que, primeiro, as pessoas não querem uma pessoa trans que saiba escolher, que tenha opinião, que saiba o que está querendo. E as pessoas não querem uma pessoa trans porque é uma pessoa trans. Não querem assumir para suas famílias, não querem assumir nos seus rolês de amizade, querem no campo do fetiche, o fetiche colonial, né, que vai produzir toda essa objetificação dos nossos corpos. E isso vai produzir essa lógica de que o meu corpo só serve para um lugar do fetiche, do sigilo, para um lugar mais fechado ali em si. E a pergunta que fica é, eu estou em desvantagem em relação a esse componente, que é o grupo que não tem medo de mostrar os seus afetos? Em tese, eu estou em desvantagem, mas eu estou procurando por estas pessoas?
Eu não quero essas pessoas. Porque se a gente for pensar assim, nós sempre estaremos em desvantagens em relação ao sistema colonial se nós não formos pessoas brancas, cisgêneras, heterossexuais, de classe média alta, né, ricas, sem deficiências neurotípicas, um corpo magro e assim por diante. Sem crianças e aí tem a lista imensa de ausência de marcadores sociais da diferença que promove a desigualdade. Então, se a gente vai estar sempre em desvantagem, quer dizer que a gente não pode mais lutar pela vida? E é o que essa desvantagem? A gente está em desvantagem porque a gente quer chegar nesse lugar? Ou a gente está em desvantagem porque o sistema promove essa desvantagem e aí a gente vai ver ela do jeito que está e construir novos espaços para que a gente não precise habitar a competição para relacionar o que é desvantagem e tentar eliminar nesse campo específico. A gente quer ter relações igualitárias ou equânimes num lugar interessante, mas não é esse referencial monogâmico cis-hétero que vai nos ajudar. Porque a gente está brigando contra um sistema de um lugar que a gente está querendo se igualar para ter as mesmas vantagens que eles têm, na mesma lógica que tem, que é uma lógica opressiva, colonialista. E eu acho que não funciona, entende? Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que se a gente quer uma lógica de relacionamento, onde a gente vai pensar nesse lugar de autonomia, produzindo a relação também, a gente precisa saber em que campo a gente está jogando, em que campo a gente está vivendo, por que que a gente tem ainda os parâmetros do mundo monogâmico, cis, heteronormativo, como os parâmetros que vão reger nossas escolhas de descolonizar esse próprio mundo. Quais são os corpos que a gente tem buscado? Quais são os corpos que vocês estão buscando também para um relacionamento? Qual é a raça desses corpos? Qual que é a condição neurológica, corporal mesmo dessas pessoas? A gente está, de novo, querendo manter umas relações dentro do figurativo, romântico, bonito, ideal, para conseguir ter esse lugar de aceitação social? Ou a gente está entrando para descobrir como que é possível amar de outros jeitos? Porque não tem como você amar de um jeito diferente fazendo as mesmas coisas. Eu já falei várias vezes, né, aqui desse exemplo, mas uma vez uma mulher amarela me pergunta, numa relação que a gente tinha, me fala que eu a amava de um jeito e solicitava o afeto e o amor de um jeito totalmente diferente do que ela já viu a vida inteira. E aí eu respondi tranquilamente, falei, tá, mas com quantas pessoas negras e trans você já se relacionou a longo prazo na sua vida? A resposta é nenhuma. Nenhuma. E como que quer que eu ofereça um amor de branquitude, sendo que não é isso que eu quero para mim e não é isso que eu quero oferecer e nem tô afim, não vou produzir esse afeto. Aí eu pergunto também aqui, né? Nessa relação onde a desigualdade racial já existe, você sempre vai estar em desigualdade. É uma coisa dura de dizer, óbvio, né? Mas é importante lembrar. A desigualdade sempre vai existir a partir do momento em que você está numa relação com uma pessoa branca. Não existe igualdade num relacionamento interracial. A igualdade racial nunca vai existir. O que vai existir é a pessoa branca, ciente do seu lugar de branquitude, fazer movimentos para que possa conversar a respeito e entender o seu lugar de branquitude e ver como que isso impacta de outras formas na relação, tá? Essa é uma coisa. E aí a pergunta que fica, né? A gente está a fim de entender qual é o lugar de onde a gente está partindo para lidar com os nossos desejos, com as nossas vontades? Um outro ponto que apareceu aqui é sobre a frase que diz: quantos homens estão dispostos a de fato se relacionar com uma mulher que tem autonomia do seu corpo e dos seus desejos? Me parece que quase nenhum. Eles podem até achar legal, mas não bancam. E aí eu já vou emendar na outra pergunta, que fala a seguinte coisa: na bolha em que eu e meu companheiro vivemos, que é de uma ala mais progressista ou de esquerda, um homem branco se anunciar como não mono é lido por muitas mulheres héteros como uma coisa positiva. E aí a gente vai pensar duas coisas, né? Essa questão de, primeiro, de que quantos homens estão dispostos a de fato se relacionar com uma mulher que tem autonomia do seu corpo e do seu desejo. Mais uma vez, se a gente for olhar por essa régua, os homens servindo como marcador de qual é o desejo desejado, a gente nunca vai sair do lugar, porque ou a gente assume que a masculinidade hegemônica ela é um problema
que ela é de fato uma questão estrutural, institucional da construção do gênero masculino hegemônico, cisgênero, ou a gente vai continuar a vida inteira, por um lado, cedendo para continuar tendo acesso a estes homens, ou assumindo que isso não é uma possibilidade material para a gente. Porque a gente tem esse medo, a branquitude instaura esse medo muito grande na gente de que se não for o branco vai ser o quê? A raspa? O resto? O restante todo que não vale, mas que na ausência do branco é possível? Não que a pessoa disse isso aqui, né? Eu que estou dizendo e perguntando. Mas é para a gente questionar mesmo a nossa base do desejo. Porque se não for com esse homem branco, que por um acaso é um homem branco que não aceita este lugar onde as outras mulheres estão, porque isso fere a masculinidade, desafia esse lugar da masculinidade hegemônica nas relações afetivas, e é por isso que a monogamia ela é a monogamia, para garantir privilégios para os homens brancos, cis, héteros, supostamente héteros. E é isso que a gente está levando como comparativo? Porque eu não acho mesmo que os homens bancam isso, não. Eles não acham legal. Eles acham desafiador. Eu acho que é muito além de achar legal. Porque homens são treinados para competição. A monogamia é competitiva, o patriarcado é competitivo, a cisgeneridade é competitiva, a heterossexualidade é competitiva, porque foi criada para satisfazer os homens. São sistemas hegemônicos de dominação para satisfação do homem cis hétero, branco principalmente. Mas que isso passa. Eu tenho um episódio aqui que chama O Homem Negro, o Repetidor de Wi-Fi e o Patriarcado. E ali eu explico um pouco de como que, mesmo quando a branquitude não acessa outros espaços de raça, ela ainda assim ela se reproduz nestes espaços. Que não vai dar vantagem para essa pessoa que não é branca do mesmo jeito, mas que vai conferir algumas vantagens. Não vai dar privilégios, né? Mas dá algumas vantagens. E aí a gente tem que pensar, esses homens que não bancam isso, que não querem, a gente quer o que com eles? Eu não quero, sabe? Eu não tô afim dessas pessoas na minha vida e eu prefiro assumir para mim que eu vou ter menos relacionamentos do que assumir que eu estou tendo pouco relacionamento por conta de uma desvantagem ou incapacidade minha. Eu só não quero estar nesse lugar. Nem todo lugar que disseram que a gente tem que ocupar, a gente realmente precisa querer ocupar. Nem todo lugar que o colonialismo nos nega, a gente precisa pertencer. Esse lugar do relacionamento, onde o homem branco é colocado como esse símbolo, esse troféu, no fundo, esses homens brancos não bancam essa coisa, porque a branquitude ela é frágil. Ela tem paredes grossas para proteger a sua entrada de vidro, que é frágil. E aí, na bolha, eu também concordo que um homem branco, fazendo todo esse movimento de suposta desconstrução, ele vai ser lido como uma coisa positiva, mas qualquer coisa que o homem faça é uma coisa positiva. Rodrigo Hilbert vai ser aquela pessoa que é um homem exemplar, que faz casa, que constrói a capela onde vai casar, que caça um animal e limpa e faz a comida e serve e faz as coisas. É um homem branco, ele pode fazer qualquer coisa. E qualquer coisa que ele fizer vai ser tomada por diferente, com a coisa do tipo, nossa, que incrível. E óbvio que eu tenho um episódio sobre esse tema de modo geral, né, que é pelo menos. Tem um tema, um episódio no meu podcast chama Pelo Menos, que é essa coisa de que pelo menos a pessoa faz isso, pelo menos é desconstruído, pelo menos é não mono, pelo menos não é de direita, pelo menos. E a gente vai se contentando com a mediocridade da branquitude, achando que essa mediocridade da branquitude é algo positivo. Mas a gente não tem que achar isso positivo. Uma pessoa negra, uma mulher negra, que vai se colocar, uma mulher trans, uma travesti negra, uma pessoa transmasculina que também seja negra, e todas essas dissidências de gênero, sexualidade, raça, são pessoas que, por mais que façam, a sociedade olha para isso como você se esforçou, você não fez mais do que obrigação, ou então ainda vão te chamar de militante. Falar que você está muito combatendo demais, militando demais. O homem branco que sai do seu lugar de superioridade e hegemonia e quer se desconstruir é um homem super desconstruído, que pelo menos estuda. As outras pessoas, como eu já cansei de ouvir, vão me chamar de ativada, porque eu sou uma pessoa ativada, porque eu não deixo passar as coisas, porque eu estou o tempo todo com o todo ligado, eu já ouvi isso, né? André, você não consegue desligar o todo? Tudo que você vai falar, você tem que ficar pensando em contextos e contextos. Eu falo, foda-se, eu vou falar mesmo. Eu vou pensar no todo porque meu corpo tá no todo. Meu corpo não tá isolado num lugar narcisista, como é a construção da branquitude.
Meu corpo ele está envolvido pelo tecido, eu reconheço isso. A branquitude não reconhece e se dá o prazer e o privilégio de fazer essas coisinhas. Sabe por quê? Sabe por quê que as pessoas têm esse lugar progressista, onde o homem branco não mono é lido como uma coisa positiva? Porque esse mesmo homem branco não mono e qualquer outro que seja, qualquer outra pessoa branca, e aqui eu incluo também pessoas amarelas, são pessoas que, se elas quiserem parar de militar, parar de desconstruir, parar de descolonizar, a vida delas vai continuar. E vai continuar sem prejuízo da fluidez social. Não digo que vai continuar sem sofrimento. Isso vai ter, mas até isso essas pessoas têm lugares sociais que vão dar para elas condições de elaborar os seus próprios sofrimentos e vão ter fluidez social garantida. A vantagem social dessas pessoas de se manterem nesses lugares faz com que elas não desistam de ser o que elas querem, mesmo que para isso elas possam desistir de militar, desistir de se posicionar criticamente, pode viver só no silêncio. Vai uma pessoa negra, vai uma pessoa trans, manter o seu silêncio e aceitar tudo de bom grado. Ela está perdida. Ela vai ter que voltar aos tempos de escravização. Porque ficar em silêncio para pessoas negras e pessoas trans é servir, é ter que aceitar toda a opressão e a gente não pode. E de novo, sabe? A gente quer o quê? Que tipo de relação a gente está procurando? A gente tem essa coisa de que quando os homens estão dispostos a isso, será que essa é a lógica, essa é a ótica que a gente tem que olhar? De quantos estão dispostos? Porque se a gente descobrir que nenhum homem está disposto a isso, independente de ser negro ou branco, amarelo, indígena, marrom, se a gente descobre que nenhum homem, essa é uma pergunta, né? Nenhum homem está disposto a de fato se relacionar com uma pessoa, uma mulher, uma travesti, uma pessoa transmasque, uma pessoa não binária, que tem autonomia do seu corpo e dos seus desejos. Se a gente descobrir que nenhum está disponível e disposto, a gente faz o quê? Se a gente descobrir que nenhum banca o desconforto, a gente faz o quê? A gente se modifica para caber nesse desejo ou a gente vai construir novas formas de desejar? O branco, cisgênero, heterossexual vai continuar definindo a nossa sexualidade, o nosso desejo até quando? São questões, né? E quando a gente fala de autonomia feminina, eu estou falando de várias outras também. A autonomia da transgeneridade. Pessoas trans que sabem o que querem ou que sabem o que não querem são vistas como arrogantes. Mulheres que sabem o que querem são vistas como arrogantes. Mulheres que falam o que precisam são vistas como agressivas em vez de serem assertivas. Por quê? Será que a gente não está de novo baseando o nosso desejo nesse lugar? E quando fala, né, dos privilégios simbólicos atribuídos aos homens na não monogamia, aí cabe uma coisa. A não monogamia não beneficia aos homens enquanto algo que funciona como propósito da monogamia. Não é sobre a monogamia e a não monogamia beneficiar os homens. Os privilégios e vantagens sociais que homens têm, eles sempre vão continuar tendo. Isso independe da coisa. O que acontece é, às vezes, a gente tentando se encaixar muito no perfil de desejo desses modelos de homens, a gente abre espaço para eles até na não monogamia. E aí eles veem que as dinâmicas que eles instauraram e que as quais eles viveram por muitos anos, tá encontrando um espacinho até na não monogamia, porque a gente está aí nessa coisa de competição, desvantagem, e eles olham para isso e abraçam essa ideia, e abraçam mesmo. O que vocês acham disso? O que vocês acham desse lugar? Se os homens não tiverem a fim de bancar isso, a gente faz o quê? A minha resposta sobre isso é que existem tantas outras identidades sexuais, de gênero, existem tantas outras formas de viver, tantos outros corpos no mundo, e a gente fica aí, a gente não, né? Deus o livre. As pessoas ficam aí se fixando nesse lugar onde só o homem cisgênero hétero é a fonte. Ai, porque eu sou hétero e eu não consigo gostar de outras coisas. É um assunto polêmico, vai sair episódio esse ano sobre isso, mas, gente, orientação sexual devia ser mais levada a sério no sentido do termo. É uma orientação, não é uma fixação sexual. A gente não nasce gostando de homens, mulheres, seja lá o que for. A gente aprende a gostar. A gente aprende a gostar e aprende, inclusive, que nós somos só aquilo e que aquilo nos define. Em vez da gente entender que o desejo está em trânsito, o desejo está mudando, que a gente não é fixa nisso não, mas o que impede da gente ter outras relações e gostar de outros corpos é justamente o fato da sexualidade na heteronormatividade ser posicionado como algo fixo e imutável. E eu posso falar para vocês, não é não.
Mas isso aí a gente conversa em outros momentos, tá? Mas o que tem nesses homens que são tão importantes assim na vida? E aí tem outra coisa, né? Falando aqui de uma outra frase que eu pego aqui do depoimento, que é, conversando com a amiga, ela fez uma excelente analogia, que é como se nesse caminhar da não monogamia, nós mulheres estivéssemos em carroças sertanejas e os homens em trem-balas, ou mais que isso, se as mulheres fossem como se as mulheres fossem o próprio trilho. E aí, de novo, né? Eu não vou comentar tão profundamente sobre essa parte, porque é sobre, de novo, a competição. Trem-bala, carroça sertaneja, para o quê? Vocês querem alcançar qual lugar? Qual é o ponto onde está o fim? Qual é o fim do caminho? A monogamia, a colonização, a cisgeneridade tem um destino. A gente não precisa ter um destino, a vida não é um destino. A vida é uma jornada. A vida é uma jornada e a gente caminha por essa jornada e vai descobrindo ao mundo e se descobrindo. Qual é o destino onde a gente quer chegar, em que uma pessoa que tem um trem-bala vai chegar melhor do que uma pessoa que está numa carroça. E aqui eu não quero fazer uma apologia, né, à questão nessa metáfora da carroça sertaneja e do trem-bala. Mas é para pensar que o trem-bala passa tão rápido que ele não observa nem a paisagem. Não sabe nem o que está acontecendo ao redor, não viu as folhas, não viu as árvores, não sentiu o vento, não viu nada, porque passou tão rápido e só chegou lá no objeto final, só chegou lá no fim do destino, no fim do caminho. E é isso que vocês querem? É essa corrida afetiva que vocês querem? Porque aí fica monogâmico de novo, é o fantasma da competição monogâmica. A gente não precisa disso. Essas desigualdades estruturantes que faz, de fato, o caminho masculino cisgênero, cis-heteronormativo ser mais rápido do que o nosso, isso é inegável socialmente, não tem como negar. Mas aí a gente está falando de investimento de gênero, investimento afetivo entre os gêneros, o ritmo, mas aí a gente tem que pensar qual que é a dinâmica que a gente está instituindo com a nossa vida. O que existe nessa busca, nessa correria, nesse lugar que a gente tanto quer alcançar? Para quê e por quê? Porque aí, de novo, né, tudo que eu falei até agora se volta, que é essa coisa de desvantagem, de que a gente tem pouco, a gente não consegue. Isso aqui que eu tô falando não serve só para relações heterossexuais, não. As relações entre gays, acontece muito esse lugar da competição, entre travestis, entre sapatonas, entre pessoas transmasculinas, não binárias, porque isso aí é uma questão que tá com o gênero, mas não está definida só dentro do gênero. Óbvio que gênero e raça afetam profundamente isso. Por que afetam profundamente isso? Porque, a depender do gênero e da raça, o acesso ao afeto, o acesso ao desejo, a realização do desejo se torna dificultado ou facilitado. Se for branco, facilitado. Se for amarelo, um pouco menos, mas ainda é facilitado. Marrom, mas se for negro, indígena, aí já tem dificuldades. Aí é negócio, né? E aí a gente tem que pensar qual é o afeto que o nosso corpo negro também quer amar, que a gente tem direito de amar. A gente também não precisa baixar a nossa régua para começar a se contentar com tudo, com qualquer mixaria, migalha. E essa corrida relacional é uma migalha. A gente não precisa correr atrás dessas migalhas nessa velocidade de um trem-bala. A gente pode ir de outras formas. E quem disse que tem um caminho, né? De fato, na monogamia, as mulheres são feitas de trilhos. Ela é o trilho onde o homem escoa seus desejos, suas vontades, seus imperativos, e é o trilho da misoginia, o trilho do sexismo, do cissexismo e assim por diante. A gente está querendo reproduzir essas lógicas? Para que eu vou pegar um trem que vai para um lugar que eu não quero ir? Para que eu vou fazer uma coisa dessa? Tem uma frase que é: o rompimento com o primeiro cara, principalmente pela forma como foi, acabou por gerar em mim muita insegurança, respingando inclusive na minha outra relação. Isso é uma coisa que acontece, viu, gente? As relações, elas não são independentes uma da outra no mundo, no tempo e no espaço. A gente às vezes tem esse contato com uma relação que foi traumática, que nos causou muita dor, muita insegurança, e isso vai cair, vai respingar em outros espaços mesmo, e a questão é como que a gente vai gerenciando isso ao longo do tempo para compreender como que a gente
devolve menos para outras relações aquilo que aconteceu com a gente. Mas, de certa forma, isso não é possível 100%. A gente vai aprendendo a elaborar os sentimentos, elaborar o desejo, elaborar o que foi acontecendo com a gente ao longo do tempo, sem precisar que a outra relação tenha que dar conta disso. E não que a pessoa fez de propósito, né? Não que esse respingar foi intencional. Mas é que tem que falar também, né? Tem um aprendizado monogâmico em que as próximas relações são feitas como um lugar de cura da relação anterior. Se termina uma relação, ela tá super mal, super... Nossa, foi super desgastante. E aí na próxima relação a gente vai salvar esse amor que foi ferido. E a gente vai levando essa lógica na não monogamia, achando que as outras relações que vão aparecendo têm esse lugar também de dar conta do que a gente sentiu. Por quê? A gente não aprendeu a dividir os nossos afetos, a distribuir a dor, a violência no mundo. A gente distribui isso só nas relações. E quando a gente olha para as relações que respingam o que a gente sentiu, isso vai acontecer mesmo. A gente só tem que entender que não precisamos que isso aconteça. E se acontecer, que a gente faça conscientemente, tá? A gente tem que ter consciência de que está respingando para a gente não achar que aquela outra relação tá ruim porque não conseguiu dar conta do que respingou. Não que a pessoa disse nada disso, tá? Mas é para a gente pensar mesmo de que a gente carrega a nossa história conosco, no nosso corpo, na nossa subjetividade. E quando a gente vai para a não monogamia, a gente vai lidar com pessoas que também estão assim. Quando a gente entra em contato com alguém que está num lugar de ferimento, num lugar de tristeza, de dor, de remorsos, que isso vai acontecer. A gente também vai ter o lugar de escuta. Porque não é só isso também, né? Não, olha, você tem seus problemas de relação, se vira aí no seu canto que não tem nada a ver com isso. Não é assim, não. A gente está falando de acolhida, de comunidade, de afeto que acontece na mutualidade em pessoas que estão ali sendo afetadas pelo mundo o tempo todo. A gente também precisa desenvolver uma escuta, desenvolver um afeto para lidar com isso, tanto a gente com a gente mesmo, quanto a gente com as outras pessoas. E lembrar que as experiências afetivas anteriores, elas vão influenciar na construção de novas relações. A questão é como que a gente faz essa coisa. Como que a gente constrói essa influência e como que a gente percebe essa influência, para a gente não viver uma lógica neurótica de só repetir, sem recordar e sem elaborar. Isso é importante. E uma coisinha só para a gente pensar rapidinho aqui, que foi falado, e aí eu já emendo com a última questão, é de que a pessoa comenta assim, né? Me parece que, assim como na monogamia, os homens cis héteros seguem ganhando às custas de mulheres e até mesmo pessoas LGBTIA+. E aí, por fim, a pessoa comenta algo também. A ilusão que a monogamia traz de segurança é sedutora, ao passo que fechar a porta de reflexão que abri a partir das leituras sobre não monogamia me parece impossível. Pegando ali na primeira parte, é de novo, né? Isso pertence a uma lógica que não precisa ser consciente, a gente precisa ter noção disso o tempo todo, mas é a lógica de uma competição, né? Mas mesmo que não seja na lógica da competição, não só na lógica da competição, é também na lógica de como a gente entende o nosso afeto. Como a gente entende o nosso afeto como uma mercadoria para a gente barganhar relações, né? Que aquela pessoa que tem mais afeto é uma pessoa que tem mais riqueza. É uma pessoa que tem mais acesso, uma pessoa que está melhor. E os homens, aparentemente, são essas pessoas que têm mais acesso, mais afeto, e por isso eles estão à frente de pessoas que têm pouco. Mas aí eu retomo uma coisa que vai vir também no próximo episódio, mas que tem um vídeo sobre isso no Instagram, que é o patriarcado e a cisgeneridade, uma coisa assim. E é a seguinte coisa, né? Homens são treinados, homens são constituídos na sua subjetividade e na sua relação com a sociedade para buscar, principalmente homens cis e principalmente homens cis hétero, mas eu acho que não são só os héteros não, mas homens cis de modo geral, para buscar o sexo a partir do afeto. Enquanto as outras pessoas, mulheres, pessoas trans, homens trans, transmasculinos, pessoas negras também, assim, dentro dessas dissidências, nós somos ensinados a procurar o afeto a partir do sexo. Então, se homem cis procura o sexo a partir do afeto e a gente procura o afeto a partir do sexo, a conta encaixa, se fecha. Porque, no fundo, o que a gente está chamando de homens que estão cheios de afetividades, na verdade, eles estão transando. E às vezes é o que essas pessoas querem. Às vezes elas só querem transar e a gente está, na nossa leitura do que é isso pra gente,
achando que essa pessoa está tendo afeto e ela está tendo sexo e é o que ela quer ter. Por isso que tem tantos, porque você não tem que fazer um investimento de tempo, de cuidado, de afeto, de elaborações para viver a relação. Você quer sexo. E sexo por sexo, acha os montes. E até foi falado aqui em algum momento do depoimento, né, de que mulheres têm mais critérios. Não é que mulheres têm mais critérios. É que mulheres estão buscando coisas diferentes, talvez, do que homens. Mulheres não, outras dissidências. A gente está buscando outros espaços de relacionar, outros espaços de amar, outras formas de amar, só que a gente está olhando pela mesma lente, buscando coisas diferentes e olhando pela mesma lógica. Então, se a lógica é a mesma, a gente vai achar que homens que têm tantas relações e dates estão tendo afeto. E é o que eles querem. Às vezes não é o que eles querem. Às vezes o que eles querem é sexo. Isso mesmo na questão da LGBTIA+, né? Mesmo homens cis héteros, supostamente héteros, a partir da broderagem, também vão fazer a mesma coisa. Vão ter seu relacionamento com a mulher ali, cis, mas vão ali praticar broderagem com vários outros homens. No sigilo, no oculto. Eles estão vivendo a sexualidade porque eles querem sexo. Em vez de pensar que se o que você quer é afeto, você tem que procurar afeto. Esses homens estão procurando por isso? A frustração não é de uma coisa que também já está anunciada, que é o modo como funciona a sociedade. A gente está disponível, a gente está preparado para lidar com pessoas, homens ou não, que estão relacionadas, que estão se relacionando por afeto, que querem afeto. Será que o homem também não tem essa competição? Será não? Ele tem. De o tempo todo ter que provar que é o garanhão, que é o homem, que é o não mono, porque essa palhaçada existe, né? De que quanto mais pessoas a gente se relaciona, mais não mono a gente é. E zero sentido nesse lugar, não é por aí. Mas a gente também precisa realinhar nossas lógicas. Se a gente quer um amor seguro, um amor preso, garantido, a monogamia nunca vai nos dar isso. É a maior ilusão que uma pessoa pode ter, que a monogamia dá segurança e não dá mesmo. Mas, de fato, a ilusão, como foi colocado, né? A ilusão que a monogamia traz de segurança, ela é realmente sedutora. Ela realmente nos seduz e nos faz brilhar os olhos, como aquela mariposa que acha que a luz da lamparina é a lua, vai se aproximando, achando que está indo sentido à lua, de repente se queimou e morreu. Às vezes a gente tem essa ilusão monogâmica nesse mesmo lugar. A gente acha que é algo que a gente está procurando e a monogamia não é sobre isso. A monogamia é sobre controlar, sobre economia, sobre política, sobre um monte de outra coisa, de colonialismo. E a gente acha que não. Então é ilusório e é fantasioso e é sedutora. A ideia monogâmica de relacionamento, ela é sedutora porque ela finge uma proposta que nos vai dar segurança afetiva. O ciúme, ele é transformado como um desejo. Quem tem ciúme é porque ama, porque cuida. Não é uma angústia que as pessoas não monogâmicas vão sentir, onde o ciúme vai ter que ser elaborado. O ciúme vai ter que ser pensado, sentido, vivido. E agora? A gente está preparado para dar conta disso? A gente está preparado para ver essa coisa das pessoas se relacionarem com outras pessoas e a gente com menos? A gente vai entender por que isso acontece? A gente está preparado para olhar para o relacionamento a partir da qualidade do relacionamento, em vez de olhar para ele a partir do número? A gente está olhando mais para a qualidade ou para a quantidade? Muitas travestis, muitas mulheres negras vão falar da solidão da travesti, a solidão da mulher negra, a partir desse lugar de que a solidão é a falta de um homem. E não é isso, gente. Não deveria ser, não. A gente sabe que existe o preterimento afetivo, isso não é uma coisa que dá pra gente sequer esconder do mundo, essa noção. Existe o preterimento afetivo, e eu acho que isso é trágico, é ruim, é triste, mas aí a gente também precisa pensar, eu acho, sobre o que a gente quer também. Se a gente está disputando nesse mercado onde o preterimento afetivo ele é fundado nas bases do colonialismo, a gente sempre vai ter uma vivência colonizada, porque a gente vai tentar se encaixar nesses lugares que eles não têm nem pretensão e nem motivos deles para saírem dessas vantagens. O colonialismo não tem motivo para deixar de ser colonialista. Agora, se a gente quer descolonizar, e isso vale para pessoas brancas, negras, amarelas, marrons, indígenas, pessoas cis, pessoas hétero, não hétero, qualquer pessoa queira fazer a situação acontecer de outro jeito. Então vamos pensando, né, gente? Vamos pensando na nossa vivência, vamos pensando sobre isso tudo. E aí a gente tem que pensar de novo, né? Não é que a não monogamia é um sistema simples de vivência, eu falo isso sempre.
Pelo contrário, é um sistema onde a gente vai ter que questionar tantas bases profundas do desejo, da vontade, da relação, do afeto, que a gente vai realmente entrar em momentos de crise. A gente vai entrar em momentos de crise, a gente tem condição, a gente está disponível, dispostos a entrar nesse lugar. É um lugar difícil, é um lugar de elaboração complexa, mas que a gente vai construindo nossas redes para além do afeto sexual. E para mim, essa é uma das coisas mais importantes, sabe? Entender o nosso desejo, entender o que orienta o nosso desejo, o que orbita o nosso desejo, mas também entender qual que é o objetivo que a gente tem nessa questão de não monogamia. O que a gente está fazendo nesse lugar da não monogamia? O que a gente está querendo desconstruir? A gente está querendo desconstruir alguma coisa? A gente quer fazer o quê? Porque a partir do referencial que a gente estabelecer para a construção dos nossos desejos e afetos, a gente vai desejar de jeitos diferentes, tá? A gente vai desejar coisas diferentes, de jeitos diferentes, e talvez aí a gente vai entendendo por que para muitas pessoas ainda a monogamia e a não monogamia têm semelhanças e a monogamia ainda é mais fácil, e porque para outras pessoas a não monogamia é um inferno de difícil e para algumas é tranquilo. Tranquilo eu acho que não é para ninguém, né? Mas enfim. Mas a não monogamia não é um lugar, um portal mágico de limpeza, higienização, onde a gente vai chegar e vai limpar nossos anseios, nossas dificuldades, nossos medos, nossos traumas. Quem mente que faz isso é o banho, é o lava-jato ali é o lava-rápido, né? Ali da monogamia. O lava-rápido da monogamia promete a limpeza ali em minutos. Entre e tenha tudo que você quer, a segurança, só que você vai ter que se silenciar em tantos aspectos, vai ter que se silenciar afetivamente, emocionalmente, sexualmente, na sua maneira de sentir cada emoção que você tem. E aí, se você vem para a não monogamia, né? Se a gente entra na não monogamia com esse lugar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Se higienizar achando que não vai sentir nada, e a gente vai. Vai sentir porque é o corpo que está em jogo, é o corpo que está no plano, é o corpo que sente. E aí, conectando com o que eu falei no começo, as experiências vão significando o que a gente chama de teoria também. É um conjunto que acontece ali em paralelo, não é separado. Espero, apesar de ter dado essas voltas todas, ter falado sobre essas questões, ter mencionado alguns pontos em relação a essa nossa questão de vida, a essas nossas questões de transição entre a monogamia e a não monogamia, que eu falo que não é simples mesmo, não. E quem quiser também, eu ofereço atendimento terapêutico, né? No sentido de escuta. Eu ofereço essa escuta, sou psicóloga. Quem quiser, a agenda tá corrida, mas a gente pode tentar conversas. E aí, gente, comentem aqui, compartilhem esse episódio, falem o que vocês estão achando dessas conversas e tragam críticas também, se vocês não gostarem. Esse espaço também é para isso, tá? E se você quiser apoiar o meu episódio, meu podcast, tem um link aqui na bio do Apoia-se. Você pode apoiar e seria muito bom vocês apoiarem. Eu estou precisando comprar uns equipamentos para deixar a qualidade maior aqui do episódio e tal. E a ajuda de vocês seria muito bem-vinda. Tem o link do Apoia-se aqui embaixo, tá bom? Um beijo e a gente se vê em próximos episódios. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.